Nós sabemos que Deus não perde caminhada. Nós sabemos que Deus não perde investimento. Quem perde investimento somos nós, que investimos no que Deus não está investindo. E estamos querendo colocar o que é de Deus em quem não quer Deus. Apesar das aparências até parecerem boas, como Samuel, sendo um profeta, ao chegar à casa de Jessé, achou que o Eliabe era o cara. Mas como não era só a vasilha que estava cheia, o profeta estava conectado, estava ligado com Deus, então Deus não deixa ele colocar o azeite aonde não era para pôr, porque o investimento não podia perder. Então, 3 coisas. Primeiro, enche a vasilha. Paulo falou que a gente enche cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração. Enche a vasilha. Depois vá aonde Deus mandar e faça o que Deus mandar fazer. Não faça o que você acha que tem que ser feito, não. Estou falando, não sei para quem que é para você não estar perdendo, criando expectativa no que você não vai colher. Investindo no que Deus não está investindo. Se Deus não investe, aquele povo, por exemplo, que construiu a Torre de Babel, eles investiram na torre. O que Deus fez com ela? O que Deus fez com ela? O que Deus fez com a torre? Ele derrubou. Por quê? Deus não investiu em torre. O que você estiver investindo, que Deus não estiver investindo, Ele vai derrubar. Não é o diabo, não. É Deus mesmo. É Deus mesmo. Não é demônio, não. Porque quem derrubou a torre não foi o diabo. Quem derrubou a torre foi Deus. Eles estavam investindo no que Deus não mandou eles investirem. Deus mandou eles saírem, espalharem e encher a terra. Quem teve a ideia de ficar num lugar e construir uma torre foram eles. Lembre disso. Talvez você está até chateado porque as coisas não estão dando certo. Elas não estão dando certo porque Deus não mandou você fazer o que você está fazendo. Comece a fazer o que Ele te mandou fazer. Mas antes de fazer, primeiro conselho. Primeiro encha a vasilha. Encha a vasilha, tem que estar cheio. Quando está cheio, o que acontece quando está cheio? Derrama, entorna. Né? Lá em Minas tem um outro nome para isso aí, né? Vai vazar. Está vazando, não está vazando por baixo, está vazando em cima. Né? Então vai estar entornando. Jesus disse que aquele que... aqui, por exemplo, a gente tem o maior rio do mundo, Rio Amazonas, passa aqui dentro do nosso país. O maior rio do universo tem que estar dentro do meu e do seu coração, que é o Espírito Santo, que Jesus disse que flui como um rio. O Rio Amazonas, eu não sei nem quantos países aí ele passa dentro dele aí. Mas os rios de Deus já fluiu e flui. Na maior parte deste mundo, o rio de Deus está fluindo. Só que ele precisa fluir. A segunda coisa, por exemplo, dessa palavra, é que o camarada do outro lado, Deus encontrou. Então Samuel tinha o azeite. Samuel não sabia quem era que ele ia ungir. Davi estava vivendo mais um dia de sua vida, nem passava pela cabeça dele que um profeta estaria na sua casa logo mais à noite. Ou à tarde, né? Que o sacrifício era à tarde. Nem passava pela sua cabeça o que Deus
estava para fazer. Porque Deus não precisa me dizer o que Ele vai fazer. E nem para você. Ele te dará a informação quando necessário for. Só que é interessante, pelo outro lado, sabe por quê? Porque Davi também estava disposto a receber o que Deus mandou o profeta levar. Às vezes, tem dia que o pastor vem com azeite, mas não tem quem pôr. Por quê? Porque às vezes a casa de Jessé estava cheia, os filhos dele estavam tudo lá, só faltava Davi, mas o cara que queria o azeite não estava lá. Às vezes tem gente que está dentro da igreja, está dentro do culto, mas ela não está desejando, porque Jesus ele falou uma coisa que é para a gente pensar nisso. Ele sacia a fome de quem? De quem quer comer? De quem tem fome. Ele sacia a sede de quem? De quem tem sede. Aí deixa eu falar com você uma coisa. Sabe qual é a pior coisa para um pregador? É um povo sem fome. Porque uma pessoa sem fome significa, se você não está com fome, você está satisfeito. Você está satisfeito com a vida espiritual que tu tem? Tu está satisfeito com a unção que tu carrega? Tu está satisfeito com a condição que tu vive? Tu está satisfeito com o conhecimento que tu tem? Então fica quieto, não provoque Deus, não busque a Deus. Me faça um favor, não venha para esse culto. Vai pular, jogar bola, fazer um exercício, vai para a academia, mas não vem para cá. Porque de repente você está querendo perder peso, exercitar o corpo, né? Vai para a academia. Agora, para cá você só deve vir se você estiver com fome. Se não tiver com fome, Jesus nem vai. Primeiro, Ele não vai dar. Se Ele dá, Ele não vai dar para você. Por quê? Porque os filhos de Jessé estavam tudo lá na casa, mas Davi falou assim, ninguém vai comer enquanto o cara que tem que estar aqui não tiver. E às vezes, irmão, Deus vai pegar uma pessoa só, mas uma vale para a nação inteira. Às vezes tem gente que está pensando que Deus está preocupado com encher a igreja. Deus está preocupado que se ele tiver uma pessoa cheia, vai fazer mais do que uma igreja cheia está fazendo. Eu não estou isentando com isso que a gente não tem que trabalhar para trazer povo para a igreja. Mas assim como a gente trabalha para trazer as pessoas para a igreja, como tem pastor que caça na Bíblia, campanha para poder fazer, para trazer as pessoas, inspirar elas, se alguns acreditam dessa forma, outros vão lá evangelizar, levar um panfletinho, fazer qualquer coisa para trazer a pessoa para a igreja, tudo bem. Mas desperta nela uma coisa também, já que trouxe ela. Fome. Porque a maioria hoje está morrendo de inanição. A maioria hoje está morrendo porque não tem fome. A fome na igreja está cada vez mais escassa. Você lembra daquela igreja que o pessoal que estava lá dentro disseram assim, rico sou e não tenho falta de nada. Mas não sabe que tu és um pobre, desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para te riqueza, vestes brancos para que vista, colírio para que vejas e ouro refinado para você enriquecer. Eles tinham que comprar com quem? Deixa eu falar para você. Tudo tem um preço. Nada é de graça. Tudo tem um preço. Eu quero pagar esse preço? Qual é o preço para que eu tenha ouro provado no fogo, refinado no fogo? Qual é o preço das vestes brancas? Qual é o preço do colírio? Qual é o preço dele? O preço dele é essa fome que eu estou falando com você. Que essa igreja aí, por exemplo, não tinha mais. E por acaso,
Tem uma coisa interessante aí. Onde é que Jesus estava? Ele estava do lado de fora, ele não estava nem lá dentro. Porque ele saiu e as pessoas nem sentiram falta. Por quê? Porque elas não tinham fome dele. O que elas tinham fome? Do que daí? Elas tinham o que elas buscavam? As riquezas terrenas para poder se entesourar. As aparências para demonstrar que elas eram de Deus. Marcar a presença, tá junto, tá dentro, tá no meio. Mas eram cegos. Eles nem se preocupavam em ser cego. Às vezes a gente tem que fazer como Bartimeus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero ver. Quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Para que o evangelho da glória de Deus não lhes resplandeça. Para que eles não vejam Cristo como Ele é. Porque tem gente que vê Cristo só como aquele que cura. Tem gente que vê Cristo só como aquele que salva, só como aquele que perdoa. Tem gente que só vê Cristo como aquele que liberta. Não, meu irmão, Cristo é mais do que isso. Ele é muito mais do que uma cura, do que uma libertação. Muita gente foi libertada, foi liberta, depois está com Satanás no inferno. Muita gente foi curada e está sem Deus na vida, no mundo. Já foi, já partiu, está longe de Jesus. Muita gente foi abençoada por Jesus ao longo desse mundo, desde quando Cristo veio. E onde é que estão essas pessoas? Estão sem Deus. Por quê? Porque elas nunca quiseram. E quem está falando isso não sou eu. Quem diz isso é a palavra de Deus, que afirma: naquele dia muitos virão e me dirão. Quantos virão? Muitos. E esses muitos dizem assim: profetizamos, fizemos maravilhas. Profetizamos. Falamos inspirados por Deus, mas nunca conheceu a Ele. Tem gente que às vezes pede a Deus o dom de profecia. O dom é uma capacidade que Deus dá, mas não significa que você conhece a Ele, não. Eu já vi pessoas, por exemplo, que conhecem, que têm um dom de cura. E que às vezes está mais perdido que cachorro que cai de mudança. Já vi muito isso. Às vezes tem gente que não entende isso. É um dom. Pedro, por exemplo, diz assim, não foi a nossa santidade, nem o nosso poder que deu a esse homem essa saúde perfeita, mas a fé no nome de Jesus que deu a ele essa perfeita saúde que vocês estão vendo. Se Pedro está dizendo, não foi a nossa santidade nem o nosso poder. O que Pedro estava falando? Foi um dom, uma manifestação, uma habilidade que Deus deu ali naquela hora para curar aquele homem. A gente fica pensando que se tem alguém que põe as mãos e cura é santo. Se tem alguém que liberta os outros é santo. Não é? Por exemplo, Judas expulsou o demônio e depois o que ele fez? Traiu Jesus por 30 moedas. Mas não expulsou demônio? Expulsou. Engraçado, né? Por quê? Porque é mais fácil a gente dominar e controlar o que está fora do que controlar o que está dentro. E tudo isso por quê? Porque às vezes não me interesso. Eu não me interesso por essas coisas. Você lembra, por exemplo, que em um dia Jesus estava com, foi 5 mil? 5 mil pessoas, né? Aquela segunda multiplicação dos pães, foi 5 mil, não foi? A igreja estava cheia naquele dia, foi uma campanha especial, o pão consagrado. O pão que mata a fome. Deu profeta. O profeta vai fazer hoje, amanhã. Ele nem veio hoje. Deve ter luz lá na casa dele. Aí
Jesus naquele dia deu pão para o pessoal, 5.000 pessoas. No outro dia foi uma galera que queria, o que eles queriam de novo? Pão. Mas eles tinham ficado com Jesus no dia que eles ficaram com fome, que Jesus deu o pão, eles tinham ficado com Jesus por causa de quê? Por causa do pão ou por causa do que eles estavam ouvindo? Por causa do que eles estavam ouvindo, eles se interessaram pelo que Jesus falava. Mas eles tiveram fome de ter mais, de saber mais sobre o que Jesus havia dito. Deixa eu falar uma coisa para você. A maior tragédia que acontece com o crente é quando ele cresce um pouquinho espiritualmente, porque ele pensa que ele já sabe tudo, já pode discutir teologia, já pode discutir árvore da vida, ciência. Quando vira pastor, então, irmão, falta virar um demônio, porque virou pastor e virou um semideus, ou um vice-deus, né? É um vice-deus, que é pastor. Ou é líder de alguma coisa. Virou um líder, é um semideus, não precisa aprender mais nada. Já sei. Estou qualificado, pronto, preparado. Me respeita que eu agora sou líder. Né? É quase mais ou menos assim. Mas de que vem isso? Por que as coisas vão por esse lado? É porque a gente para de ter fome pelo que deveríamos ter. Por isso que Jesus adverte aquele pessoal, que eu estou falando para você, está em João 6. Por isso que Jesus adverte para eles, porque ele diz assim, olha, vocês têm que trabalhar pela comida que não perece. O pão aqui, ó, vai perder. Se você não comer, daqui a um dia você não come ele mais, ele vai perder. Agora, a comida que não perece é a palavra de Deus, que vai passar o céu e a terra, mas a palavra vai permanecer. Você deveria trabalhar por essa comida. Jesus chamou a palavra de comida. Ele não chamou a palavra de um sermão, de um ensino. Ele não chamou a palavra apenas de algo para reunir a gente e a gente dar um sermão para alguém. Não, ele chamou a palavra de comida. Porque da mesma forma que você vai nas panelas, nas vasilhas da sua casa, quando você está com fome, procurar comida, da mesma forma a gente deveria ir à Bíblia, a gente deveria vir à igreja, porque quando você vai no restaurante, você vai para quê? Você vai na churrascaria, é para assistir o pessoal comer? Você vai para comer. E se chega lá o pessoal for te dar salada, você quer o quê? Carne. Alguns assim, salada eu como em casa. Mentira, que tem uns que nem em casa eles comem. Tem uns que é inimigo de salada. Eu não falo quem, mas tem, eu conheço. Tem uns amigos que eles são inimigos de salada. Eles nem olham para a salada. E fruta também. Eles são de mal com fruta. Né? Mas Jesus estava dizendo, olha, você tem que ter fome. Se você tiver fome da palavra, aí as coisas vão ser diferentes na sua vida. Por quê? Porque Deus só dá a palavra para quem tem fome. Deus não dá a palavra para quem... Sabe aquelas pessoas que dizem, pastor, porque eu tenho vindo na igreja, mas não estou sentindo mais, Deus não fala mais comigo. Sabe por que Deus não fala com você? Porque eu acho que o senhor está na carne, o senhor não está orando mais. Antigamente, Deus usava o senhor para falar comigo, agora não usa mais não. Acho que, amigo, o que acabou foi sua fome. Ou talvez você nunca teve fome. Porque se você tiver fome, vai sempre ter comida. Vai sempre ter comida. Às vezes hoje Deus não está dando mais palavra. Por quê? Porque a igreja não tem fome. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando de vocês, não estou falando de nós, não. Eu estou falando da igreja de modo geral. A igreja não tem mais fome da palavra de Deus. Porque às vezes hoje o que a pessoa quer? Ela quer a proteção, ela quer a bênção da família, ela quer a cura, a libertação. Deus não é contra isso, não. Ele até dá. Ele faz isso, porque ele é bom. Porque se fosse por nossa causa, ele não faria nada. Mas ele faz. E sabe por que ele ainda faz essas graças com a gente ainda? Para dizer assim para a gente, rapaz,
Se você tiver fome, eu te dou de comer. E quando eu te der a comida que eu te der é verdadeira. O que ela vai produzir em você? Ela vai produzir em você a vida eterna. Se você comer da comida que eu lhe der, essa comida de fato, ela vai te saciar de verdade. É isso que às vezes falta para a igreja nesses últimos dias, ter fome. Ter fome. Igual, às vezes, a pessoa tem uma necessidade muito grande de entrar nas redes sociais, acompanhar vídeos, ver postagem dos outros. A gente deveria ir lá na rede social de Jesus e ver o que ele postou. Lá em João 5:14. Deveria ir lá na rede social de Salomão. Provérbios 21, versículo 27 e 28. Quer ver o que ele postou lá? Vamos lá ver o que Salomão postou. Ele diz assim, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Vixe. Vixe. Vamos ver o 28 que melhora. A testemunha mentirosa, o que acontece com ela? Mas o homem que ouve. Volta no versículo 27 aí, por favor. Só quero ver isso daí. O sacrifício dos ímpios é a abominação. Por exemplo, o culto, o louvor, a oração, ela pode ser um sacrifício. Lembra que Paulo falou em Romanos 12, versículo de número 1? Lembra o que ele falou lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto, a oração, o louvor, a dedicação que eu estou fazendo, pode ser um sacrifício. Agora, olha o que Salomão fala. O sacrifício do ímpio é a abominação. Quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Ou seja, eu venho no culto, mas qual a minha intenção? O que me trouxe? Por que eu vim? O que eu fiz? Eu posso estar ali e posso estar oferecendo esse sacrifício, mas a minha intenção ela é má. Eu não quero mudar, eu não quero melhorar, eu não quero largar o que eu preciso largar, eu não quero receber o que eu preciso receber, porque eu só estou ali para marcar a presença. Eu não estou ali. Você pode ver, por exemplo, que o primeiro mandamento que Deus deu para Israel é uma vergonha, mas é para nós também. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Marcos 12, versículo 30, tem essa declaração lá. Então, veja bem. Olha o que ele é capaz de dizer. Para ser aceito por Deus, tem que ser de todo coração. Tem que ser de toda alma. Tem que ser de todo entendimento. Tem que ser com todas as tuas forças. Senão Deus não aceita.
Será que o que eu estou fazendo, Deus está aceitando? Porque quando, por exemplo, Caim chegou, eu já falei isso uma vez, vou repetir de novo. Todas as vezes que nós vamos diante de Deus, está indo ou Caim ou Abel. Porque os dois ofereceram, mas Deus recebeu dos dois. Eu estou vindo trazer, mas Deus está recebendo o que eu venho trazer? Quem decide não sou eu que estou oferecendo. Quem decide é quem está recebendo. E é fácil da gente identificar se Deus está recebendo ou não o que nós estamos fazendo. Como é que você sai do culto? Como é que você sai da oração? Como é que você sai do louvor? Como é que você sai? Você sai igual Caim, chateado, irado? Tem gente que às vezes, porque eu venho da igreja, eu não tenho mais prazer de vir à igreja. Eu não tenho mais alegria. Será que o problema é a igreja ou sou eu? Quero só dizer para você uma coisa. Eu sou eu. E jacaré é um bicho d'água. Aqui no Pantanal tem vários. Como você é você. Independe. Eu posso vir junto com você oferecer o culto a Deus. E Deus recebeu o seu culto e não recebeu o meu. Como pode ser o inverso. Deus recebe o meu, mas não recebe o seu. Porque os dois irmãos estavam ali, um de um lado do outro. Os dois estavam oferecendo. Por que Salomão está dizendo que o sacrifício dos ímpios é abominação? Por causa do que Jesus falou em Marcos 12:30. Se não for de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, Deus não recebe. Tem que haver empenho, dedicação, oferecimento, derramamento. Como, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando Jesus chegou naquela casa de Simão, a mulher que estava lá pegou um vidro, quebrou ele e derramou o perfume nos pés dela. Limpava, lavava os pés dele ali. Alguém lá diz assim, para que esse desperdício? Poxa, podia ter pego esse perfume, vendia 300 dinheiro, daria aos pobres. Bom, tinha gente criticando o que aquela mulher estava fazendo, não tinha? Tinha ou não tinha? Tem gente que às vezes também diz assim, para que estudo, pastor? Basta 1 hora de oração, 40 minutinhos. Não é por muito falar que Deus vai ouvir, não. Pois é. É que quando você faz as coisas para Jesus, irmão, as pessoas não gostam. Mas quando elas fazem uma festa na casa delas e você vai lá, ainda mais se você levar um presente, nossa, você é tão bem-vindo, que elas não querem que você vá embora e querem que você volte na outra semana também. Mas quando eles chegam numa oração, né, quando eles vão no cinema, eles não querem que o filme acabe. Nossa, que coisa linda, eles se emocionam, choram. Quando estão vendo um jogo de futebol, nossa, meu time jogou hoje, parecia o Manchester City. Agora é o Real Madrid que está na moda, né, irmão? Deixa para lá. Tem gente que não sabe nem do que eu estou falando. Mas é mais ou menos por aí, né? Aí o camarada se deleita naquele negócio lá, mas quando chega no culto, porque tem que ser assim, demora demais, é muito tempo, é muita coisa, essa falação. Aqui na faculdade, você fica lá 3 horas, 4 horas, 5 horas, entediado, cansa. Por quê? Porque as coisas de Deus é tédio, é cansativo. Mas as coisas da carne é diversão, entretenimento. É algo legal, é a distração. Eu estava precisando disso. Aquele dia que você sai, que você vai aí naquelas águas claras ali de Bom Jardim.
Em outros lugares mais aqui, Sapezal também tem, muito lugar aí. O Anilton ia lá, você ia lá naquela lagoa lá, bonita, né, aquela lagoa. Você nunca foi lá? Na sua terra, nas duas terras suas, lá em Campo Novo tem. Já foi lá nela? Pois é, tem que passar lá no meio dos índios, tem que levar o Davi. Para deixar eles tomar um banhozinho lá. Uma hora nós vamos lá. Você levou lá, não? Vamos lá. Vamos fazer a caravana da graça, nós vamos lá. Aquelas águas claras. Vamos tirar a fotografia e postar lá, os caras falam assim, falta do que fazer, devia estar na igreja orando pelos irmãos. Os crentes é assim, irmão. A gente marca oração e não vem, mas o dia que a gente vai para a diversão, é por isso que eu não posto nada, irmão. Você posta, você vai brigar com o crente. Aí, como eu não quero brigar com ninguém, primeiro eu não vou e depois eu não posto. Se eu vou num lugar, ninguém precisa saber onde eu estou. Outro dia teve um camarada que ele implicou comigo, que ele disse assim, fica postando só essas coisas de versículo bíblico, devia estar dando a cesta básica para os outros. Deixa para lá. É melhor deixar com Deus, né, irmão? Mas Provérbios 28, versículo 9. Vamos terminar aqui o culto aqui. Provérbios 28, versículo 9. Diz assim, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, o que acontece? Eu já disse aqui várias vezes, talvez você não me ouviu. O que é lei? Lei não é mandamento, obrigação e outras coisas mais. A palavra lei, ela vem de uma palavra hebraica chamada Torá. E a palavra Torá, ela significa ensinos. Então, o que Salomão está dizendo? A pessoa que desvia os seus ouvidos de ouvir o ensino, até a sua oração será o quê? Abominável. Olha só. Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Será por que foi? Porque Deus falou assim, não fui com a cara de Caim, não gostei dele. Ele é meio estranho, ele é meio esquisito. Não, irmão. Os dois aprenderam a mesma coisa. Por que Abel fez e Deus aceitou e Caim fez e Deus rejeitou? Porque o que Caim fez não foi o que foi ensinado. O que você anda fazendo na tua vida, irmão? O que você tem aprendido na palavra de Deus ou o que você quer? Hoje tem muita gente fazendo na fé, no ministério, na igreja, não o que aprende, mas o que quer. É por isso que até quando essas pessoas oram, a oração delas é abominável. Deus não ouve. O que é uma abominação? É uma coisa que quando a pessoa, por exemplo, fala, a minha mãe, por exemplo, quando ela ouvia algo de alguém que ela não queria ouvir, ela fazia assim, ó. Virava até o rosto. Às vezes a gente vai orar, ao invés de Deus olhar para nós orando, o que ele está fazendo? Ele está virando as costas, como lá em Jeremias 6 e 7, ele fala com Jeremias, Jeremias, não ore por este povo, eu não te ouvirei. Eles viram para mim as costas e não o rosto. Portanto, se eles viram para mim as costas, eu também estou virado para eles. O dia que eles virarem o rosto, eu também virarei o meu rosto e olharei para eles. Por isso, que quando nós não andamos no que nós aprendemos, embora a gente sabe, por exemplo, o que deve fazer, e Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que Tiago diz que essa pessoa faz? Ela comete
pecado, ela erra. Então, irmão, Caim não errou de bobeira, não. Caim errou consciente. Da mesma forma, quando você pega Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25, olha o que Paulo fala, ó. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de quem? O que é que eu devo fazer, irmão? Eu não devo deixar a congregação. Tipo assim, não, hoje tem um monte de gente que a moda deles, quando tem algo na igreja que eles não gostam, eles saem. Será que a igreja fica melhor comigo ou sem eu? É uma boa pergunta. Porque talvez a igreja vai ficar melhor sem eu. Por quê? Porque eu nunca quis estar nela. Porque o que sai é o que nunca quis estar dentro. E já tem o costume de não parar em canto nenhum, de não ficar em lugar nenhum. Você só cria raízes onde você está plantado. Agora, onde você só está ali colocado no momento, você pode ser deslocado para qualquer outro local. Então ele diz, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha o perigo aí, versículo 26. Coloca aí, por favor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento do quê? Da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, o que Jesus fez já não serve mais para mim. Por quê? Porque eu fiz consciente. Por que Deus não perdoou Caim? Porque Deus, o mesmo que ele ensinou a Abel, Caim estava na mesma aula, no mesmo culto. Ele aprendeu, ele fez consciente. Ele até se doeu depois das consequências. Ele até se doeu com elas, mas quando ele fez consciente, meu irmão. Que é o que Paulo está falando, ó. Depois que você já recebeu a instrução, você recebeu a orientação, você vai lá e faz errado. Igual, tipo, por exemplo, uma vez eu dei uma mensagem, como a gente faz aqui, abrindo a Bíblia, mostrando os versículos e mostrando para a pessoa, tentando esclarecer o máximo possível para a pessoa entender o máximo que ela puder. Foi um irmão lá na frente e falou assim comigo, pastor, eu sei que o senhor pregou, está aí na Bíblia aí, mas eu não concordo não. Falei, irmão, não posso rasgar a Bíblia, não posso tirar dela, não fecho a porta da igreja para o irmão, o senhor pode continuar vindo aí. Só que tem uma coisa, o senhor já sabe a verdade, o senhor agora não é inocente, mas não. Se o senhor quiser continuar fazendo o que o senhor fazia, o senhor pode continuar fazendo. Não sou eu que vou lhe proibir. Jesus não vai te matar. Só tem uma coisa. O que Jesus fez já não vai valer para você mais. O que Jesus fez? Versículo 27. Vamos lá ver o que Jesus fez. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar quem? O que eu me tornei, irmão? Quem não é por nós é contra nós. O que eu me tornei quando eu não aceito a verdade de Deus? Eu me tornei um adversário. Eu não sou mais um aliado. Eu me tornei um inimigo. Aí o versículo 28 fica pior. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Quando alguém errava no ensino que Moisés deu, a pessoa morria e não adiantava pedir não, filho. Morria mesmo. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, versículo 29, olha como fica pior. Que o pessoal fala que a lei que era o problema, né? A graça aí, ó. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus
e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Quando eu aprendo, se você não sabia, meu irmão, Deus não está falando nada com você, mas quando Deus me ensina e eu vou lá e faço o contrário, ele diz que eu estou pisando o Filho de Deus. É como se eu fosse aquele carrasco que estava ali, ó, batendo a marreta nos pregos, na mão de Jesus, nos pés dele, chutando ele, cuspindo ele. É como se eu fosse aquele cara ali e não arrependeu. Eu estou pisando nele, eu estou chutando ele. Eu estou profanando, eu estou dando como insignificante o sangue pelo qual eu fui santificado, eu fui lavado, eu fui perdoado. Eu estou fazendo agravo, não é a igreja. Eu estou fazendo agravo, não é as pessoas. Eu estou fazendo agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo de Deus. E aí é o que Paulo termina dizendo no versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse. O que ele disse? Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará quem? O Senhor julgará quem? Engraçado que até os crentes oram: Senhor, vem, faça justiça nesse país, faça justiça nessa nação. Irmão, para você que anda orando, caso você não sabia, faça justiça nessa igreja, Senhor. Pastor Carlos tem que pagar pelos erros que ele está fazendo. Deus vai começar com você. Porque se eu estou de fora, eu já não sou dele, né? Ele vai começar contigo. Você não é dele? Quando você ficar pedindo justiça para os outros aí, tenha cuidado, porque o julgamento vai começar por onde, irmão? Não é pelo mundo, não é pelo pecador, vai começar pelo povo de Deus. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Feliz é a nação cujo Deus é o quê? Você sabe o que a nossa nação é essa coisa que ela é? Por causa de nós mesmos. O dia que a igreja deixar de estar junto para influenciar pelo lado de fora e mover e fazer as coisas serem, ao invés de estar junto comendo na mesma vasilha, de que come os políticos, homens de outras coisas, e a coisa se separar e fazer o negócio ser como ele deve ser, aí você vai ver que o negócio muda. Porque o que Deus começa a tratar, Ele começa a tratar com o seu povo. Ele não começa a tratar com o pecador, não. Ele começa a tratar com os crentes. E que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente tenha consciência de que o que nós aprendemos não é só para saber. É para a gente praticar, é para a gente viver. Porque se a gente continuar fazendo, mesmo depois de souber, tudo que Jesus fez já não serve mais em nada, não vai nos livrar, não vai nos proteger, o sangue já não vai nos lavar, a sua morte já não vai trazer nenhum benefício para nós. O que vai sobrar é juízo, o que vai sobrar é julgamento. Deus não quer julgar a sua igreja. Deus não quer condenar o seu povo, Deus quer absolver, Deus quer liberar, Deus quer abençoar a sua casa, a sua gente. Por isso que nós temos que ter esse desejo, essa fome, essa sede, o qual o profeta Zacarias diz que Deus derramaria nos últimos dias sobre a terra uma fome não de comida, mas da palavra, uma sede não de água, mas do Espírito. Peça para Deus, irmão. Jesus, me dá fome, 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 me dá sede, me torna sedento, como aquela pessoa que às vezes, longe da água, ali no deserto seco, se não beber água, morre.
é horrível, é ruim.